Capítulo 2. Nas muralhas de Jerumanha. Estremeço ao subir para a carroça apinhada em que vou viajar para Portugal, porque me recorda aquela em que me transportaram em criança até Sevilha, tal como agora partilhada com escravos e arcas de tesouros pilhados de grandes casas como era a minha. Cubro o rosto com o lenço, deixando apenas à vista os meus olhos contornados a couro, e toco no amuleto escondido junto ao peito, passando o dedo suavemente pela lua crescente, procurando nas histórias que a minha mãe me contava a força para vencer o medo que 6 anos na corte da rainha Dona Maria de Castela ainda não conseguiram fazer desaparecer. A voz do pequenino infante Dom Pedro a conversar com Dona Inês de Castro distrai-me, e reparo que olham em direção à rainha, montada num cavalo branco ajeizado com panos de ouro, segurando entre as mãos enluvadas as rédeas de couro e prata, e percebo como está inebriada pelo clamor das gentes que acorreram às ruas para a ver partir em busca do auxílio que só o seu pai, Afonso IV de Portugal, pode dar a este reino. É gente que vive nas margens do Guadalquivir, dependem do comércio que sobe e desce este rio que deságua no mar da minha infância, e estão conscientes daquilo de que o infiel é capaz, porque também eles têm familiares capturados, levados para a África, onde lhes perderam o rasto. O ódio, com ódio se paga. Gritam insultos e percebe-se no timbre exaltado das suas vozes que temem que, se Tarifa cair nas mãos do sultão Abu al-Hassan Ali e do emir Yusuf de Granada, tal como já aconteceu com Gibraltar e Algeciras, os cristãos vão deixar de navegar o Mediterrâneo como se lhes pertencesse. Pior, que os mouros, animados por mais essa vitória, venham por aí acima, saqueando-lhes as casas e os bens, voltando a habitar o alcázar que construíram, e que, do alto do minarete visível de todos os pontos desta cidade, se tornam a ouvir a voz do muezim, chamando os fiéis às orações numa mesquita que será reedificada das cinzas daquela que nos pertencia. Reparo agora no rei Alfonso X de Castela, que se despede da rainha, dando-lhe certamente algum último recado, pedindo-lhe que avance com um mínimo de paragens porque não há tempo a perder. Percebo que os cavaleiros que o acompanham se afastam, deixando-os sozinhos, e que Dona Maria faz um sinal ao senhor de Albuquerque para que também ele recue 10 passos. A rainha demora-se nas respostas, procurando conservar o marido junto dela, à vista de todos, satisfeita com a ideia de que alguém reportará à amante, a magnífica Guzmán, que o rei permaneceu junto dela mais do que o necessário, que por repetidas vezes lhe beijou as mãos, enlevado pela sua beleza. E a multidão aplaude, momentaneamente esquecida de tudo o que sabe sobre este casal há tantos anos desavindo. Uma das servas da rainha, encaixotada comigo nesta carroça, chega-se mais perto e murmura-me quase ao ouvido: "Vim para Castela com Dona Maria de Portugal quando casou há 14 anos, no lugar chamado Alfaiates. Usa a mesma tiara de pedras preciosas e entrelaçaram-lhe o cabelo do mesmo modo que usava no dia em que o conheceu." Suspira. Sabemos que a rainha o faz, na esperança de ressuscitar o amor que o rei lhe dedicava. O que imagina que sentia por ela, porque consta que já então a jovem viúva Leonor o arrebatara. Ao lado da mãe, o infante Dom Pedro monta uma égua mansa, numa cela feita para os seus 6 anos com os mais ricos materiais do reino, e sorriu ao vê-lo endireitar as costas como o professor de equitação lhe ensina, saudando à esquerda e à direita, com a majestade que convém ao futuro rei de Castela. Também ele recebe o aplauso do povo, mas sinto raiva do desinteresse com que o rei reage quando o filho se inclina na sua direção, talvez para querer saber do cerco de Abu al-Hassan Ali, e reparo que o gesto não passou despercebido à rainha. "Ainda bem que leva um menino com ela", sussurra a minha nova amiga de infortúnio. Concordo com um gesto curto de cabeça, sou de poucas palavras. Aprendi cedo que nas mãos erradas se podem voltar perigosamente contra nós, e este é um assunto particularmente delicado. Não tenho dúvidas de que a rainha fez bem em contrariar o pedido do rei de
que deixasse o herdeiro bem guardado no alcázar. Mas quem é que lhe garantiria que, na sua ausência, os partidários de Guzmán não o envenenariam, lançando as culpas da sua morte para uma qualquer doença fulminante? Provavelmente com o consentimento tácito de Dom Alfonso, que não esconde o favoritismo pelo seu primogênito bastardo, Henrique, afilhado do poderoso conde de Trastâmara, convidado pelo rei para padrinho da criança com a condição de lhe deixar o título e a riqueza, transformando-o num inimigo perigoso do seu único filho legítimo. Finalmente partimos, deixando para trás as muralhas da cidade, cruzando os campos já ceifados, adentrando-nos por montes e vales de oliveiras e sobreiros, de que espero sempre ver espreitar as criaturas mágicas da floresta, invisíveis aos olhos comuns, tal como eu. Para lá dos guardas, do físico, do boticário e do padre, somos quase só mulheres, um grupo pequeno e desarmado para que os portugueses não se assustem quando virem que se levanta o pó da estrada e que se aproxima o estandarte com as armas de Castelo e Leão. É preciso que não nos confundam com um dos bandos de Alfonso X, que nos últimos anos tantas vezes queimaram os seus celeiros, pilhando-lhes as casas e violando-lhes as filhas. Cautelosa, pelo sim pelo não, a senhora Dona Maria manda arautos à nossa frente com a notícia de que quem aí vem é a filha pródiga de Afonso IV, que regressa à casa com a missão de os proteger também a eles das consequências da invasão do sultão de Marrocos e do inimigo de Granada, que continua de pedra e cal nesta Ibéria que os cristãos reclamam só para eles. Por esta altura já lhes encheram as cabeças com relatos das crueldades e torturas que sofreriam às mãos dos infiéis, amedrontando-os. Mas se Dom Afonso IV responder ao apelo da filha, muitos deles alistar-se-ão nas suas hostes, buscando o perdão que lhes garanta a bula papal, mas igualmente o produto do saque que os pode enriquecer do dia para a noite. A minha companheira de viagem puxa-me a manga da túnica, chamando-me a atenção para Dona Inês de Castro, que cavalga agora ao lado da rainha numa animada conversa. É, sem dúvida nenhuma, a mais feliz de todas nós, penso, e sinto os meus lábios formarem um sorriso. A senhora Dona Maria prometeu arranjar-lhe marido na corte dos seus pais, um cavaleiro português de fortuna que possa apagar a mácula do seu nascimento ilegítimo, comenta. Tal como eu, escuta sem que a vejam. Desta vez respondo-lhe com convicção. Dona Inês não vai precisar dos bons préstimos da rainha. Estou segura de que o brilho do seu cabelo ondulado, o humor inteligente dos seus olhos verdes, as feições perfeitas e o colo de garça chegarão para que a filha do grande senhor da Galiza, a prima do senhor de Albuquerque, possa conquistar o homem que quiser, casar com quem lhe apetecer. Depois de 4 dias de viagem, acampamos diante de uma pequena ermida dedicada à Virgem Maria, junto a um castelo a que chamam de Terena, e as pessoas que nos seguem são tantas que é preciso postar guardas noite e dia em redor do arraial. Não por receio que nos façam mal, mas porque querem ver a rainha beijar a mão à senhora Dona Maria, que regressa à casa após tantos anos de ausência e que, talvez também faça milagres como a sua avó, a Rainha Santa, milagres que os livram da pobreza, da fome e da doença. Aos seguidores da rainha, somam-se os peregrinos que procuram que a imagem escondida por detrás daquela porta salve os filhos das mordidelas dos cães raivosos, que os deixam a espumar pela boca, sare feridas quando o sangue não estanca, trata a pele que se desfaz em pedaços, deixando à vista a carne, baixe febres que nem os banhos de água fria derrotam. E é aqui, onde as estrelas brilham como em nenhum outro lugar que conheço, que chega a notícia de que o pai aceita o pedido da filha. Vai juntar-se ao odiado genro na defesa da fé e já vem a caminho de Jurumanha, trazendo com ele a família inteira desejosa de abraçar a rainha. A guarda enxota a multidão, afasta os peregrinos, esvazia a pequena ermida para que a senhora Dona Maria possa ajoelhar-se em frente à Virgem e agradecer a boa nova. Promete erguer ali uma igreja em sua honra, em honra quem foi capaz de um tal feito. E nunca a vi tão feliz. Se fosse espia,
de Abu al-Hassan Ali, desenharia o mapa deste castelo construído num penhasco sobre o rio Guadiana, que corre cheio depois das chuvadas dos últimos dias, indiferente ao calor tórrido que regressou e seca a erva verde que se atreveu a despontar. Mas como acreditam piamente que me transformei num deles, como estão seguros de que a cruz que trago à vista e o nome de Isabel com que me batizaram apagaram memórias e lealdades, nem lhes passa pela cabeça desconfiar. Não se perguntam se não seria muito mais lógico que me dispusesse a ajudar aqueles que me vêm resgatar, devolvendo-me à vida e ao estatuto com que nasci, de filha de um vizir? Para isso, precisariam de me ver. E não veem. Mas a verdade é que me sinto mais livre neste lugar isolado e quase inóspito, onde a senhora Dona Maria está tão contente com o reencontro com os pais e irmãos que tudo o que deseja é que sejamos tão felizes quanto ela. Escapo-me por instantes, aproveitando a agitação que antecede a ceia, e subo ao Adarve, seguindo o caminho da ronda, inspirando o ar que ainda transporta o cheiro da terra molhada. Debruço-me da muralha, observando cuidadosamente o arraial castelhano na outra margem. E apesar do lusco-fusco dos dias que se vão tornando mais curtos, reconheço o estandarte de Alfonso X e sei que o rei passou a Olivença e já ali chegou, pronto para reunir com o sogro. Ouço rir, e é então que os vejo, um pouco mais adiante. O infante Dom Pedro de Portugal e Dona Inês de Castro estão tão elevados um no outro que nem reparam na minha presença, mas tão apaixonados que pouco lhes importaria se reparassem. Um grupinho de 3 ou 4 damas sentam-se nos degraus que sobem à torre de homenagem, cúmplices deste encontro clandestino, deste amor à primeira vista. Esquecidos de que o infante é casado com Dona Constança Manuel, que espera o marido em Lisboa, mas este, quando lá chegar, não terá coração para lhe entregar, porque a linda Inês já lhe roubou definitivamente. Percorre-me um arrepio de frio ou de medo, e instintivamente procuro no céu a estrela do diabo, Algol, que vi brilhar mais intensamente quando Inês de Castro chegou à corte de Castela. A claridade ainda não permite vislumbrá-la. Observo-os de novo e confirmo que não preciso dos astros para ter a certeza de que Afonso IV não consentirá nunca que o seu único filho imite os crimes do seu pai e do seu genro, não lhe permitirá que humilhe a infanta Constança como a sua mãe foi humilhada, e muito menos que escolha por amante a filha adotiva do seu odiado meio-irmão. Talvez não passe tudo de uma fantasia minha. Quantas vezes fui repreendida em criança por insistir teimosamente em que a realidade era tecida com o mesmo fio dos contos de fadas e gênios, por acreditar que uma escrava seria liberta por um marinheiro corajoso com a ajuda de uma criatura saída de uma lamparina. Mas volto a ouvir o riso cristalino de Inês de Castro e sei que não me engano. Que Alá a proteja, penso dias depois, quando a senhora Dona Maria de Castela se despede da sua dama querida, entregando-a aos cuidados da rainha Dona Beatriz. A minha mãe cumprirá a promessa de te encontrar um marido, disse-lhe, beijando-a, e Inês de Castro corou, balbuciando um agradecimento, sem coragem de lhe dizer que já o encontrara, que lhe pertencia para sempre. Embora naquele momento ainda só eu, a serva invisível e sem nome, o soubesse.